Welcome! Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Voz passiva versus voz ativa. Como usar a voz passiva? Conceitos, estruturas e exemplos. Apenas no Simple Present e Simple Past. Conceito de voz. A voz de uma frase indica se o sujeito está realizando ou recebendo a ação. Temos duas vozes principais, ativa e passiva. Na voz ativa, o sujeito realiza a ação. The chef cooks the meal. O chefe cozinha a refeição. O foco está no sujeito, que é o chefe, que realiza a ação. Já na voz passiva, o sujeito recebe a ação. The meal is cooked by the chef. A refeição é cozida pelo chefe. O foco está no objeto que recebeu a ação, na comida. E quando usar cada uma delas? Usamos a voz ativa para dar ênfase ao agente, aquele que comete a ação. E a passiva quando o foco é no objeto, ou quando o agente é desconhecido ou simplesmente não faz a mínima diferença, ele é irrelevante. Estrutura da voz ativa e da voz passiva. Iniciamos a voz ativa com o sujeito que pratica a ação, mais o verbo principal e mais o objeto, que é aquele que sofre a ação. A voz passiva é mais complexa. Ela inicia com o sujeito que sofre a ação, mais o verbo to be, mais o particípio passado do verbo principal, mais o agente, aquele que cometeu a ação. Por se tratar da voz passiva no Simple Present, o verbo to be ocorre no Simple Present, am, is e are. Voz passiva no Simple Past. Iniciamos com o sujeito, o verbo principal no passado, mais o objeto que sofre a ação. A voz passiva será formada pelo sujeito passivo, o verbo to be no passado, nas suas formas was e were, e o particípio do verbo principal, seguida do agente da passiva. Veja alguns exemplos práticos. Presente simples na voz ativa. The gardener waters the plants. O jardineiro rega as plantas. A passiva. The plants are watered by the gardener. As plantas são regadas pelo jardineiro. No Simple Past, na voz ativa, the chef prepared the meal. O chefe preparou a refeição. Na passiva, the meal was prepared by the chef. A refeição foi preparada pelo chefe. Conclusão. A passagem da voz ativa para a passiva em inglês pode ser simples, devido a ser exatamente igual à língua portuguesa. Para fazê-la, você precisa ter alguns conhecimentos básicos. O verbo to be, no presente, am, is e are. O verbo to be no passado, was e were. Os object pronouns são imprescindíveis. Quando temos como sujeito da voz ativa um pronome subject, ao passá-lo para a voz passiva, ele imediatamente se transforma num object e você deve saber qual é o correspondente. Por ser irregular, o verbo have apresenta uma diferenciação na terceira pessoa do singular, no Simple Present. Portanto, dê uma revisada, ele não concorda com as regras. E por último, mas não menos importante, revise o past participle. Em português são aqueles verbos terminados em ado, ido, cantado, jogado, partido. Em inglês ele se encontra na lista de verbos irregulares na terceira coluna. Quando se tratar de um verbo regular, você terá que fazer a mesma conjugação no passado simples, acrescentando ied, ed e d. Então tem mais essa dica de alguma coisa para você revisar. O Simple Past, nos verbos regulares, que terminam com ed, ed e d. E você necessita também de uma lista de verbos irregulares. Tudo isso você encontra aqui no canal. Sugiro que você assista esses vídeos com atenção antes de partir para o nosso segundo vídeo, quando ensinamos como fazer a passagem de passiva para ativa. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!